Primeira vez que eu ouvi a palavra transexual foi tipo assim, foi numa música da Lady Gaga, Born This Way, sabe? Tipo assim, eu tava numa boate LGBT em Belo Horizonte, eu escutei a música e foi quando eu percebi, tipo, que ela falava transgender. Eu fiquei tipo assim, nossa, vou pesquisar mais sobre isso. E eu, sei lá, comecei a pesquisar sobre, eu acho que nem lembro quando que essa música foi lançada. Deve ter uns 7 anos, talvez. Que foi a primeira vez que eu deparei com isso e eu falei assim, caralho, é isso, sabe? De fato eu posso viver do jeito que eu sempre quis. Eu não preciso viver assim, sabe? Eu não preciso me forçar a ser alguém que eu não sou. Eu posso ser eu. Nossa, quando eu vi que eu podia fazer isso, sabe? Que eu podia transicionar, que eu podia viver como homem, que eu podia viver minha identidade, que eu sempre quis viver, nossa, pra mim foi sensacional. Olha, eu sempre me identifiquei, tipo, numa forma mais masculina, sabe? Desde sempre. Tipo, desde muito novo. Na real, desde que eu me entendo por gente, sabe? Porque antes disso era minha mãe que me vestia, né? Então, desde que eu comecei a ter autonomia para poder escolher minhas roupas, sabe? Essas coisas do tipo. E minha mãe me deixava muito livre, sabe? Pra poder fazer essas coisas. Mas quando eu tinha 6, 7 anos, por exemplo, eu não tinha essa noção do que era o feminino e o masculino. Eu só era, entendeu? Do jeito que eu me sentia mais confortável eu era. Aí quando eu fui crescendo, eu fui começando a, tipo, ver a diferença dos corpos, tipo, das mudanças, sabe, entre meus coleguinhas, sabe? Eu ficava tipo assim, acho que isso não vai acontecer comigo, será que isso não vai acontecer? E eu comecei a questionar o meu corpo, sabe? Tipo, muito novo, com uns 11 anos de idade já, sabe? Uns 10 anos, mais ou menos. Foi quando eu comecei a escutar, tipo, essas coisas de quando eu ia chegar a menstruação, sabe? Que talvez estava próximo e aquilo começava a me deixar muito tenso, fraga. Então, tipo, desde novo, eu acho que eu meio que tento ter essa. Eu fui meio que obrigado, né, a ter essa relação com o meu corpo. Porque eu não sabia, né, eu não entendia o que estava acontecendo de fato. E minha mãe, ela é tipo, não que ela seja muito religiosa, sabe, mas ela tem o lado dela religioso. E ela sempre falava, tipo assim, ah, não, se você pedir muito, ter muita fé, isso vai rolar e tal. E quando eu tinha uns 12 anos mais ou menos, começou a chegar a puberdade, né? Que eu acho que veio cedo, né? Demais. E aquilo começou a tipo, me assustar, sabe? Peito crescendo, que foi tipo uma coisa surreal, sabe? Foi, meu Deus, o que tá acontecendo comigo? E quando ela me falava isso de você ter muita fé e de você pedir, sabe? Eu começava a pedir toda noite. Tipo assim, não deixa isso crescer não quero ficar com o peito igual da minha mãe, sabe? Coisa do tipo, eu ficava pensando muito nisso e toda noite eu pedia, sabe? Pedia muito. E eu via que aquilo não ia resolver, sabe? Tipo, então muito novo eu comecei a ter a ter um afastamento com esse lado religioso, sabe? Porque eu falava assim, porra, não vai me... tira isso aqui de mim, sabe? Não para então, sabe? Qualquer coisa. E eu ainda eu fazia fantasias na minha cabeça que eu era o Diogo, né? Eu já tinha, tipo assim, tudo estruturado na minha cabeça, uma fantasia, sabe? Onde eu vivia essa identidade, só que era dentro da minha cabeça só, saca? Acho que eu consegui suavizar uma parte, tipo assim, do meu crescimento, tipo, de evitar constrangimento, porque eu usava muito moletom, mesmo, tipo, no calor, tipo, de 40 graus, eu tava lá de moletom, coluna torta, né, e tal. E isso foi meu crescimento, né? Tipo, lidar com o corpo. Eu não lidava com o meu corpo, sabe? Eu escondia ele. Colocava muita roupa muito larga. Até teve um momento que foi um momento desesperador. Acho que minha mãe nem sabe o quão desesperador esse momento foi pra mim, mas hoje em dia, se eu falar com ela, ela vai ficar assim, sério que foi isso tudo? Que foi. Acho que eu tinha uns 13 anos mais ou menos, 14 anos.
Ela chegou pra mim e falou, tipo assim, olha, você tem que começar a usar sutiã, porque seus peitos estão quase maior que o meu. E, tipo, minha mãe tem um peito grande, eu fiquei tipo assim, meu Deus, que desespero, cara, isso não pode acontecer. Que isso não pode acontecer. Então eu sempre tive esse conflito muito grande, sabe, do que ia acontecer com o meu corpo, sabe, esse desenvolvimento que estava acontecendo e eu não queria que acontecesse, sabe. Quando veio a primeira menstruação pra mim foi tipo assim, nossa, foi o fim do mundo, sabe, eu tava andando de bike, fui no banheiro e eu fiquei tipo assim, o que tá acontecendo, sabe. Chamei minha mãe ficou toda feliz e eu tipo assim, só acabou minha brincadeira, sabe? Tipo, eu voltei a andar de bike, tava tipo assim, super desconfortável, não tava legal. Aí eu falei assim, que droga, cara, eu não acredito que isso começou, sabe? Que isso veio. Foi meio que um choque, sabe? Tipo, um despertar, sabe? Eu fiquei tipo assim, foi quando eu percebi que de fato meu corpo não ia mudar, sabe? Que eu não ia, tipo, subitamente não desenvolver peito ou que meu genital fosse mudar, sabe? Eu fui começando a, que- a querer conhecer o meu corpo, a querer entender meu corpo, quando eu meio que senti uma necessidade de explorar ele com outras pessoas, sabe? Aí eu acho que foi esse momento em que eu comecei a, tipo assim, vou começar a ficar mais de boa, sabe? Vou tentar. Mas foi um processo, sabe? Não foi um negócio, tipo assim, da noite pro dia. Eu cheguei, por quê? 16 até os 20 anos, sabe? Tipo, se bobear até hoje, eu tô com 22, vou fazer 23 esse mês. Mas, tipo assim, foi muito tempo. Até eu conseguir, tipo, de fato, tipo, desconstruir seria a palavra, não sei. Ou então construir uma certa confiança em cima do meu corpo, sabe? Mas foi quando eu comecei a tomar hormônio, sabe? Tipo, que eu comecei a, pelo menos psicologicamente, sabe, na minha cabeça eu tinha, tipo assim, olha, ainda não tive essas mudanças significativas no meu corpo, mas eu sei que elas vão rolar. E quando eu comecei a transição, eu tava num relacionamento e essa menina, ela me ajudou muito, sabe? Antes de eu me assumir pra ela, ela já percebia que eu tinha alguma coisa, meio que já me tratava no masculino vez ou outra, e ela captava essas coisas. As dicas que eu soltava pra ela, ela captava. E ela sempre gostava, tipo, de enfatizar, sabe? Tipo assim, velho, seu corpo é bonito, velho. Não é essa coisa que as pessoas falam que você nasceu num corpo errado. Você não nasceu num corpo errado, sabe? E com ela eu comecei a perceber isso, sabe? Também. Eu comecei a entender que, tipo, eu só preciso fazer umas adequações pra eu poder me sentir confortável. Mas que eu não nasci no corpo errado. Eu nasci no corpo certo, sabe? Mas em relação ao meu corpo, agora eu só preciso fazer mastectomia. Eu só preciso tirar meus peitos, sabe? Depois que eu fizer isso, eu sei que eu vou estar tranquilo comigo mesmo, que eu vou conseguir desprender, tipo, qualquer neura que eu tenha em relação ao meu corpo, ela tá focada agora só nos meus peitos, sabe? Tipo assim, é uma parte que até hoje eu não consegui aceitar, sabe? Eu tive o processo de conseguir aceitar meu genital e tudo mais, mas essa parte, infelizmente, é uma parte que eu não tenho controle sobre isso, sabe? Eu acho que muita coisa do que eu passei, muita história, sabe? Muita coisa de como eu tive que lidar, né? De como foi a construção de quem eu sou hoje em dia, foi graças à transexualidade, sabe? Tipo, eu falo graças mesmo, sabe? Porque eu acho que eu evolui muito como pessoa, sabe? Eu acho que a criança que eu fui um dia, tipo, tá, tipo, bem satisfeito, sabe? Com a pessoa com quem eu tô me tornando, sabe? Com o Diogo, sabe? Que era quem eu sempre quis ser há muito tempo atrás, sabe? Que era a fantasia que eu tinha na minha cabeça, sabe? Que eu achei que seria só aquilo. Eu veria aquele mundo só de fantasia, sabe? Eu tenho muito orgulho, sabe, também de ser trans, sabe? Eu acho que ser trans é a minha essência. Se eu fosse trans, ia ser tão sem graça, sabe? Eu acho que é a minha essência, eu acho que ser trans tá em tudo na minha vida. Não é a principal coisa, sabe? Mas
mas está em todos os campos, sabe? É uma coisa que hoje em dia eu consigo dialogar muito bem com isso. E eu tenho muito orgulho, sabe? De ser, de estar. É um ato quase de resistência, né? A gente está ainda mais tipo, no cenário, no lugar onde a gente está. Eu acho que é quase uma forma de resistência para as fora. A gente tem o direito de ser e a gente vai ser. Quantas chances de esperar?